Christophe Chaboté é um homem muito sensível, pelo menos levando em consideração os trabalhos que ele escreve e desenha magistralmente. Você consegue perceber uma sensibilidade muito particular neste grande artista francês. A editora Pipoque Nanquim vem lançando trabalhos do Christophe Chaboté desde os primórdios da editora. O terceiro trabalho lançado pela editora Pipoque Nanquim foi um magnífico e até hoje, na minha opinião, um dos melhores trabalhos que a editora lançou até agora, que é o Moby Dick, a adaptação do Chaboté do grande clássico, do grande romance de Herman Melville para os quadrinhos. É um quadrinho simplesmente fantástico. E de lá pra cá eu venho lendo todos os trabalhos que a editora vem lançando do Christophe Chaboté. Chaboté virou um tipo de nome dentro da minha lista de compras de quadrinhos, o qual eu não quero saber o plot da história. Eu não preciso saber do que se trata este trabalho específico. Se é Chaboté, eu tô comprando. E nunca decepciona. Seja em trabalhos de pegada mais autoral e até experimental, como é o caso de Um Pedaço de Madeira e Aço, seja em adaptações, tá, de romances, como já citado aqui Moby Dick, ou até também o Yellow Cab, que vai contar a história ali de um taxista, nós temos um cara que realmente produz quadrinhos com uma sensibilidade, com uma atenção verdadeiramente artísticas, né? É um cara que tem a sua vida dedicada a produzir excelentes trabalhos na nona arte, com várias inspirações diferentes, com várias propostas diferentes, mas sempre com uma variação muito bacana dos seus trabalhos. A arte dele muda de trabalho para trabalho e ao mesmo tempo ele nunca perde a identidade. Isso é uma característica incrível no Chaboté. Eu vou comentar com você hoje sobre Museu, o mais recente trabalho lançado pela editora Pipoque Nanquim do Chaboté, e mais um quadrinho aqui que me chamou a atenção pela utilização da narrativa, o modo como ele trabalha as diversas técnicas aqui, alguma coisinha que vai lembrar de longe, assim, Um Pedaço de Madeira e Aço, brincadeiras aqui dentro desse espaço do museu, mostrando como que um museu é um espaço verdadeiramente mágico e trazendo toda uma deliciosa, gostosa e muito leve reflexão para nós que estamos lendo o quadrinho, como nós que vivemos em tempos de olhos colados em telas e com uma velocidade de informação tão grande, perdemos a magnitude de uma obra de arte muitas vezes por conta do nosso apressamento. Isso acontece inclusive com os quadrinhos. Eu vivo vivo lendo mensagens de pessoas que falaram: cara, eu li esse quadrinho, eu tô lendo esse quadrinho, mas não tô curtindo. Uma ânsia, sabe, para que a obra se revele assim nas duas primeiras páginas. Falta paciência. O nosso tempo falta paciência para apreciar, para olhar. E Museu é um quadrinho que, ao mesmo tempo que fala de uma forma muito elegante, muito sutil a respeito desse nosso apressamento, também mostra como nós estamos habilitados, nós estamos autorizados a nos maravilharmos com as obras de arte, sejam elas esculturas, pinturas ou os quadrinhos. Vamos dar uma conferida nesse trabalho aqui do Chaboté, porque é maravilhoso. Bom, temos uma proposta na capa aqui inicial justamente desta experiência da passagem, né, da caminhada por um corredor, de uma galeria, olhando quadros. Você vê que dois quadros aqui estão entrecortados, justamente porque há uma divisão espacial, né? Mas também não deixa de ser uma divisão temporal. Olha que contexto, que conceito legal dessa capa. Porque muitas vezes quando a gente para apreciar uma obra de arte, um quadro numa galeria, né, você parou aqui e a sua visão entrecorta de alguma maneira. Logicamente que não é exatamente como a gente vê na capa, mas a sua visão periférica fica limitada aqui e a gente vai focalizar um quadro. Essa brincadeira aparece nessa capa. Muita gente pode olhar essa capa e achar que é uma capa genérica. Para mim não é. Ela tem um conceito justamente dessa experiência de alguém que está passeando aí pelo museu e tem a oportunidade de ver as obras artísticas ali, né? Esse quadrinho aqui não vai mostrar uma visita ao museu, mas é uma visita muito inusitada. Primeiro porque ela acontece numa temporalidade curiosa. Essa visita do museu, ela acontece em vários dias. Ela é também curiosa no fato de que mostram várias pessoas andando pelo museu. E o Chaboté, ele começa a história sem texto, né? Durante boa parte desse material aqui, você não tem texto, você vai vendo essas figuras aqui, várias figuras diferentes. Logicamente, se trata de um museu na França, o Museu de Orsay, na França, então ele vai trazendo aqui a perspectiva de vários olhares
e de figuras diferentes, as roupas são diferentes. Então você vê desde pessoas que estão trajadas com mais caro terno, até pessoas que estão ali de forma mais despojada, olhando aquelas obras de arte. Então o Chaboté vai nos trazendo retratos de olhares. É curioso porque isso já provoca na gente uma experiência justamente de apreciarmos a arte do Chaboté, uma arte fotorrealista. Então você está vendo ali várias figuras em poses diferentes, a garota com o celular aqui na mão, pessoas que estão de costas e tal. A gente vai tendo essa experiência da apreciação do olhar em diversos níveis. E quando a gente vai para a próxima página, a gente já vê aí numa outra perspectiva, não as pessoas, mas as obras de arte sendo apresentadas. Então a gente vai vendo vários momentos, em vários dias, acontecendo essas visitas por várias pessoas diferentes. Não existe um protagonista nessa história, exceto o próprio museu. E o Chaboté vai trabalhar de uma forma muito divertida aqui, um elemento que me lembrou aquele ótimo quadrinho lançado também pela editora Pipoca e Nanquim, do Jiro Taniguchi, Guardiões do Louvre, onde a gente vai ver que o próprio espaço, o próprio ambiente do museu, ele tem uma magia. Só que, diferentemente do que acontece ali, que tem uma aura um pouco mais melancólica, maravilhoso o quadrinho do Jiro Taniguchi, mas com uma aura um pouco mais melancólica, aqui você vê um quadrinho que em alguns momentos beira a comédia. Porque as estátuas, os quadros, os monumentos dentro do museu, eles ganham vida. No momento em que as pessoas se afastam daquele ambiente, nós vemos conversas sendo travadas entre objetos do museu. Mas o interessante é que essas conversas não são necessariamente para provocar o riso. Embora tenha, assim, o seu gracejo, né, ali, me parece que a proposta de falar dessas estátuas, esses quadros conversarem, eles demonstram algumas características da nossa própria personalidade, em alguns momentos brincam, sim, com as próprias figuras, mas também revela também certas sensibilidades humanas. Tem uma passagem aqui, por exemplo, em que uma estátua diz que um homem vê, né, essa é um monumento feminino, é uma mulher, tá, um busto ali, e o homem teria alisado as pernas da mulher de uma forma muito delicada. Isso é a estátua contando, né? Mas a estátua diz assim, mas ele me pediu desculpas, né? Como se o homem, vendo aquela obra de arte magnífica, tivesse ficado realmente extasiado com aquela obra a ponto de tocar-lhe. Mas a sensibilidade desse homem é tão profunda que, ainda que seja um objeto inanimado, ele sentiu um desrespeito na atitude dele, no ato dele de tocar, né, uma figura feminina de uma maneira que ele próprio considerou indevida. Ou seja, um homem que teve essa sensibilidade de perceber que a beleza ali estava disponível para todos, mas isso não incluía ter um desrespeito em relação à obra de arte. Ou seja, o quadrinho trata dessas sensibilidades. É um quadrinho muito sutil nesses diálogos, muito bonito nessas conversas que transcorrem ao longo dos quadros. Você vai vendo que há um trabalho muito bonito aqui de preto e branco, de claro escuro, e mostrando inclusive detalhes dos pés, né? As ações que os pés vão tomando, a forma como as pessoas se comportam no museu. É óbvio que algumas pessoas ficam muito entediadas, demonstram um certo nervosismo, outras pessoas demonstram curiosidade através do ato de erguer, né? Erguer o corpo na ponta dos pés para poder ver melhor as obras de arte. Um recurso que o Chaboté vai usar muito nesse quadrinho, achei belíssimo, é que ele transforma o próprio leitor em obra de arte. À medida em que, em vários momentos, as pessoas que passam, especialmente por esse lugar aqui onde existe essa estátua de fundo, as pessoas vão passando e de repente você tem a sensação de que os personagens do quadrinho estão te olhando, sabe? Estão prestando atenção em você. Quebra a quarta parede, mas não de uma forma tão indiscreta. Não é? Não, ele não há um anúncio, ó, estamos quebrando a quarta parede. Você desconfia em alguns momentos que talvez não seja você que eles estejam olhando, os personagens talvez estejam olhando outra obra de arte e que você está numa perspectiva que dá a impressão de que eles estão te olhando. Eu disse no começo desse programa que há alguma brincadeirinha aqui que lembra um pedaço de madeira e aço, na medida que ele focaliza o museu como um todo e você vai
reconhecendo aos poucos, na medida que você vai passando as páginas, vai lendo os quadrinhos, você vai percebendo algumas figuras recorrentes. O Homem do Cachorro, por exemplo, são figuras que nunca falam, mas que de alguma maneira você começa a acompanhar a trajetória deles e, curiosamente, em algumas circunstâncias você sente a ausência deles, ou você fica com um sorriso no canto de boca quando você reencontra esses personagens. Ou seja, esse quadrinho aqui, ele tem uma mistura de humor, né, dessa coisa da contemplação da arte, das várias sensibilidades individuais, como que a arte pode mexer com a nossa expressão, com a nossa forma de pensar. Essa é uma passagem que eu achei muito divertida, por exemplo, onde você vê um casal e a mulher começa a olhar com uma atenção muito grande. A expressão do rosto dela é uma expressão extasiada, olhando para essas esculturas, e de repente ela percebe o que aparentemente é o seu marido, e ela diz para ele, ó, chega de videogame e você vai começar a fazer dieta, tal, porque aquela imagem trouxe para ela uma perspectiva diferente da forma de viver. Eu não senti aqui de maneira nenhuma que fosse um desrespeito, que a mulher estivesse desrespeitando o homem pelo fato dele estar muito acima do peso. Não foi esse o sentido do quadrinho. O que mostra é que, na verdade, a obra de arte, né? E eu vou incluir aqui os quadrinhos, porque isso já aconteceu comigo muitas vezes, deve ter acontecido com você também. Uma música, eles têm o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa atitude. Alan Moore fala sobre a questão da arte como magia, magia como arte. O que é a magia? É a possibilidade da mudança. No ambiente você tem uma alteração do estado de consciência, do estado de pensamento, da atitude. Uma música pode salvar uma pessoa, um quadro pode trazer uma nova perspectiva, um quadrinho pode trazer uma sensibilidade que não conhecíamos em nós mesmos. Chaboté trabalha isso de uma forma belíssima nesse quadrinho. Nós vemos aqui, por exemplo, momentos em que pessoas com conhecimento acadêmico muito grande faz a sua crítica, e essa moça que claramente está um pouco intimidada pela crítica do especialista, mas que também, na sua sensibilidade particular, faz a análise do quadro. E essa análise ela é produto de uma observação muito acurada, independentemente aí do nível de conhecimento. Os bustos conversam aqui, então ele tem essa coisa meio Uma Noite no Museu, bem comportada, mas tem. É um momento que você dá risada de alguns personagens aqui, algumas obras de arte brigam entre si, talvez simbolizando pensamentos de escolas artísticas que se contestam. Talvez o Chaboté quisesse mostrar pra gente ali figuras artísticas que através das suas obras representaram uma mudança de ideias, ou um choque de ideias, melhor dizendo. E você vê algumas cenas, por exemplo, quando este homem olha as costas aqui da estátua, ele fica, desse monumento, ele fica um pouco, com um olhar um pouco dúbio, você não sabe exatamente o que está se passando na cabeça dele. Ou a gente vai encontrar crianças conversando com seus pais, tendo perguntas que aparentemente são perguntas absurdas, mas que na verdade são justificadas pelo contexto da obra que estão vendo, ou seja, a obra promovendo diálogo, a obra promovendo reflexão, às vezes reflexões muito básicas, mas que as crianças sentem a sensibilidade, através daquela sensibilidade artística, acabam desenvolvendo questionamentos sobre a vida. Então o quadrinho tem essas propostas também. Há uma cena muito bonita aqui de uma garota que está indo ao museu, aparentemente com seu avô, e o homem é cego, mas ele fica ouvindo a forma como a garota observa o quadro, o que ela percebe no quadro, e ela pergunta para ele em determinado momento: o senhor gosta de ouvir os quadros, vovô? E ele diz: eu gosto muito. Se eu não me engano é avô, né? Há discussões a respeito das obras, discussões que você vê que escapam de conhecimento mais teórico. É uma observação de uma pessoa simples, vendo o quadro e fazendo as suas análises. Aqui a garota olhando o quadro dessa mulher e dizendo que não é um lugar bonito, não é um lugar tão agradável assim. Pessoas correndo pelo museu e de repente param e olham atentamente um quadro, como se aquela obra de alguma forma magnetizasse aquela pessoa e ela fosse obrigada a parar e prestar atenção naquela arte.
Tem muitas coisas, esse quadrinho tem muitas camadas, tem muitos elementos interessantes que a gente vai percebendo na atitude de cada personagem que aparece, as pequenas conversas, os pequenos zunzuns de um museu, e acrescentado a esse fato de que as obras ganham vida no momento em que não estão sendo observadas e elas fazem reflexões a respeito de como os seres humanos a olham. Esse quadrinho é cheio de camadas e ele é muito agradável de ser lido, tem pouco texto, os diálogos são sempre carregados de muitos significados, né? Por mais banal que o diálogo possa ser, você percebe, como eu já disse, pelo contexto do que você está vendo ali, das obras que estão sendo apresentadas, que esse diálogo ele tem um fundamento, né? Ele tem um sentido. Vou dar um exemplo aqui para você. Tem um momento aqui no quadrinho em que um garoto vê uma estátua e vem um homem nu, e aí, vendo o órgão do homem, ele pergunta para a mãe dele para que serve o pênis. E a mãe dele fala, serve para você ir ao banheiro, tal, mas você percebe que a obra provocou nele algum tipo de questionamento mais profundo. Ele fala, mas serve só para isso? Tem outra função. Por que as meninas não têm? É justamente aqui, ó. Ele tá olhando, ele vê o pênis da obra de arte e fica conversando com a mãe dele, fazendo esses questionamentos, que são questionamentos que mostram o poder da obra de arte e tal, promover alguma reflexão. Por mais banal que possa parecer, mas para esse garoto, nesse momento, nessa circunstância, é uma reflexão que nunca tinha lhe ocorrido. Então esse quadrinho, ele tem, ele exala paixão pela arte, paixão pelo poder que a arte tem de nos agraciar, de nos trazer enlevo, não é? Tanto se fala hoje sobre diversos problemas no mundo, e eu sempre acreditei, e esse quadrinho reforçou essa minha crença, de que a obra de arte pode sim quebrar o pessimismo, quebrar a maldade que muitas vezes perpassa a nossa mente. A obra de arte pode nos dar uma expressão de amor, de prazer, de observação, de reflexão. Ela pode nos desacelerar. Inclusive, você vai ler muito rapidamente esse quadrinho, ele tem pouco texto. O Chaboté coloca longas páginas aqui sem texto para que você apenas veja as expressões, e como o Chaboté desenha bem expressões. Eu sempre achei que o Chaboté tinha uma influência muito grande aqui do Alberto Breccia, na forma como ele representa os olhares, o olhar do Chaboté, os olhos, o modo como ele desenha os olhos é muito característico. Você bate o olho, você sabe que é o Chaboté desenhando olhos. Ele faz isso sempre com muita expressividade. Os personagens são sempre muito vivos, e ele faz esses recortes de pequenos detalhes, trazendo pra gente essa força da contemplação. Então, como ele é um quadrinho muito agradável, muito divertido, muito bonito, eu recomendo fortemente que você leia muito devagar esse quadrinho. Vá apreciando página a página, e esse quadrinho com certeza é um material que eu vou visitar muitas outras vezes. Vai ser um quadrinho que naquele dia que eu não estiver de bom astral, que eu estiver meio para baixo, ou que eu estiver muito, assim, grato pela vida, aqueles dias que você está verdadeiramente feliz, que você está com a sua alma pacificada e que você precisa consumir coisas que enlevem ainda mais a sua experiência de vida naquele momento, com certeza eu vou voltar para esse quadrinho. Com certeza eu vou ler ele mais vezes. É um belíssimo quadrinho. Eu li tudo que foi publicado no Brasil até agora do Chaboté. Eu posso te garantir que esse aqui é um dos mais bonitos quadrinhos lançados pela editora Pipoca e Nanquim desse autor, tá? É um quadrinho belíssimo, muito bonito, que nos convida à arte e à contemplação. E eu duvido que qualquer pessoa que esteja vendo esse programa ache que eu estou exagerando de alguma forma, porque não é possível que pessoas que sejam apaixonadas pela arte quadrinística menosprezem um trabalho artístico, contemplativo e tão sensível como o que o Chaboté faz aqui. É um quadrinho lindo, leve, divertido e muito delicado, que é apropriadíssimo para todo mundo que gosta de arte. Eu tenho certeza que é o seu caso. Deixar o link na descrição para você adquirir esse trabalho aqui, e os outros do Chaboté eu recomendo todos. Obviamente que eu tenho os meus favoritos. Esse aqui com certeza é o top, tá no top 3 ali para mim dos meus favoritos do Chaboté, mas eu recomendo que você leia
todos os quadrinhos de Christophe Chaboté. Esse cara é um gigante da nona arte, esse cara manja muito dos Paranauê, esse cara merece estar na sua estante, merece ser lido por você, tá bom? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.